E aí, ô Renatinho, bom dia, já entrando nesse cruzeirão, nesse cabuloso. E aí, eu já pegando uma... Olha, eu já falo com você do Cruzeiro já faz um tempo. É hora do apresentador falar. Não, cara, porque a gente colocava um ponto muito importante nessa história do Cruzeiro aí, que era a questão de algumas decisões que não partiam de quem de fato entendia de futebol, né? A partir do momento em que o Pedrinho entendeu que o Léo Jardim tinha essa capacidade de fazer um time competitivo... Né? Tem o Pedrinho do Vasco também. Entende de futebol. De barrar alguns caras que não estavam entregando, o Cruzeiro começou a jogar bola. Só que eu, pelo menos, Renato, vou ser sincero, pegando a escalação do Cruzeiro, que ontem foi ali mais ou menos a base do Cruzeiro. Tem potencial. Cara, Cássio, Fagner, Fabrício, Bruno, Vilauba. Cauã, que eu acho que é até melhor que o Kaique, se bobear, moleque de 16 anos. Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira. Christian, Wanderson e Caio Jorge. Se olhar no papel essa escalação, pra mim, tá? E por isso que eu acho que o trabalho do Léo Jardim é fantástico. Sim. Isso aqui é pra time que vai brigar pro meio de tabela. Não. Olhando, pelo menos no papel, eu acho time de meio de tabela. Não, agora, Matheus Pereira é jogador de Premier League. Caio Jorge, como a gente falou, jogador de seleção de base a vida inteira. Aí se a gente pega, de repente, o retrospecto aqui, o passado, 2, 3 anos, esses caras não estavam no radar de jogando bem. Mas essa é a vantagem de você ter um time com fome, cara. Os jogadores que querem se provar. Eu prefiro mais um time mas, por exemplo, ter um time com fome, que é o meu caso, não agora graças ao doutor Túlio e tal, mas a gente come mais do que deve. Mas eu entendo a expressão. Mas o Cruzeiro não tá comendo mais do que deve, não. Tá comendo o prato certinho. E assim, seguindo o regime do Leonardo Jardim. Cara, e aí, eu concordo muito com você que quando você tem um sistema bem ajeitado, o jogador que é 7 vira 8, 8,5, vira 9. É isso. Cara, você vê, Lucas, eu fiz até um vídeo no meu canal explicando um pouco do funcionamento desse Cruzeiro, falando estilo de jogo. Qual é o teu canal? É o canal do YouTube, Renato Rodrigues, vai aparecer lá, esse Zé Ruela lá. Enfim. Eu pego até um dos gols do jogo anterior a esse, o primeiro gol, que é bem legal porque a transmissão perde o gol. Praticamente a construção do gol. Porque o Cruzeiro sobe para pressionar, faz o adversário chutar para fora, e aí o lateral é batido, então você estava falando de ser um time vertical, tão rápido que quando a transmissão volta, o Caio Jorge já tá dando meio que um chute para que a bola faz dar uma quicada assim contra o Grêmio, primeiro gol. Aí eu falei, cara, isso aqui é a prova do quanto é um time vertical, quanto é um time... E assim, aí eu vou repetir tudo que eu vinha falando, e é o que o Ricardinho falou. Até a maneira de gestão mudou. O Pedrinho já não é aquele cara que tem que ficar aparecendo toda hora. Até ele, eu acho que num primeiro momento... Percebeu que tinha que dar uma seguradinha, né? Num primeiro momento eu acho que deu aquele hashtag empolgou. Porque, mano, o cara ama o clube, o cara coloca o dinheiro dele. Dinheiro. Eu acho que é até normal que o cara, quero aparecer, quero mostrar o meu... É meu. Mas, cara, no futebol é melhor trabalhar quietinho, não se expor tanto. Ainda mais com quem sabe que é o caso do Leonardo Jardim. E aí, cara, trouxe um treinador que, na minha cabeça, é o que você falou, sentou e falou, mano, vamos fazer futebol, você quer fazer futebol? Então vamos organizar os processos do clube, você vai entender as decisões que eu vou tomar? Porque a primeira coisa que ele faz é colocar o Christian mais o volante no time. É impressionante, cara. Aí todo mundo, que o Christian no sistema é um ponta volante, né? O volante joga pelo lado. O que ele fez? Ele estancou, o time tomava gol, parou de tomar gol, começou a ganhar confiança. E hoje é um time que tem o jeito de jogar do Leonardo Jardim. A gente fala do Mônaco dele, mas ele tem outros títulos na carreira, ele tem uma passagem pelo Oriente Médio também com título. Vitoriosa, então assim, é um cara... A primeira vez que eu vi ele dele brincando, ele é meio sisudão, né? Eu tenho um pouco de medo dele. Português, assim. Aí ontem ele brincou com o ar-condicionado aqui, não tenho mais cabelos, não sei, o máximo de brincadeira foi esse dele, assim. Eu fiquei até meio bolado. Bem tiozão, né? Mas assim, cara, é um time, o Fagner agora ganhou posição, então, mas é o William, que é do lateral. É bom lateral. Mas que caiu muito. Não, o ano passado ele foi muito bom. Muito bom, então isso que eu tô falando. Sim. Aí você tem o Fabrício Bruno. Pra mim, tá entre os 5 melhores zagueiros do país. Aliás, só um adendo rápido. O gol do Fabrício Bruno ontem é gol de almanac, cara. De cabeça. A cabeçada que ele dá, não tem goleiro nenhum. Mas ali pra mim, a defesa do Fluminense... Tudo bem, mas tô falando a cabeçada dele. O movimento... Meu Deus do céu. Ok, mas duas coisas, mas o que ele sobe também tem. Mas não tinha ninguém então tá, vamos lá. O Cássio que se recuperou, o Fagner que pra ser um reserva eu acho que tá muito bem, inclusive deve ter ganhado posição. Pra mim o Fabrício Bruno tá entre os 5 melhores do país. O Vidalba entrega ali o feijão com arroz muito bem, dentro do sistema funciona. Só pra pontuar aqui.
Aquilo que eu falei, olhando no papel, é pelo que esses caras, entre aspas, não é que vou dizer que não entregaram, mas a gente não imaginava que pudesse entregar em tão pouco tempo. Não, mas é porque não tem hype, não tem nome, mano. Não, também, os dois laterais, o Kaique tá super bem, o Cauã que jogou ontem é jogador que vai jogar a seleção brasileira. 16 anos, tá, gente? Já tô, assim, o Kaique é muito bom. É muito bom. O Cauã é muito novo e é normal que o Cauã é nível assim, todo mundo fala que depois o Marcelo é o lateral, que acompanha a base. Aí você tem Romero e Lucas Silva. O Lucas Silva realmente vinha numa draga lascada, só que os dois se completam, né? Porque são dois Lucas, que um pensa mais o jogo, o outro é mais motorzinho. Cara, o Matheus Henrique. Tem o Matheus Henrique com a cabeça no lugar, querendo jogar, querendo ficar. Time organizado? Cara, ele tá, pra mim, é um dos melhores meias que tem no país. Você tem o Caio Jorge retomando a forma. Você tem o Christian, que aí sim é o trabalhador do time, é o carregador de piano. Mas operário, né? Então, assim. É um time de futebol que não é de videogame, não é por nome. Sim. É um time que você equilibrou. É um time equilibrado. Mas no segundo tempo, Vitor, você falou que foi uma vitória construída no primeiro tempo, eu concordo contigo. No segundo tempo soube também se defender. Porque o segundo tempo do Fluminense ele é muito bom, cara. O Fluminense tem bola na trave, Cássio fazendo 2 grandes defesas. Se o Fluminense empatasse o jogo no segundo tempo, não seria nem um absurdo, tá? Pelo que o Fluminense jogou. E estamos falando do semifinalista de Copa do Mundo de Clubes coberto de méritos, né? Com a volta pro Rio de Janeiro, Maracanã e tal. O último jogo do Arias. Sensacional, cara. Vindo essa coisa de o Arias jogando demais e tal. Pô, uma das grandes vitórias. Você não faz gol, nem se Deus descer na terra e mandar fazer, ele não faz. Vamos escutar o Leonardo Jardim falando sobre esse estilo que encanta tanto o Ricardo Martins? Bota na tela, então. Gosto. Bem, em relação à importância da posse de bola no futebol, claro que ela é importante, mas eu estou a rir porque eu li qualquer coisa sobre o treinador do Fluminense a falar de posse de bola, que eu não vou estar aqui a repetir. Mas eu acho que a nossa equipa, e uma boa equipa, eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. As várias fases do jogo muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Foi isso que eu disse. O nosso primeiro golo, nós circulamos a bola, fomos à esquerda, fomos à direita, procuramos o espaço e depois, com a posse no meio campo adversário, a gente conseguiu descobrir o Mateus. Há 3 dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, que tivemos 2 minutos com a posse de bola e circulamos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Caio. E também temos os momentos que estamos mais baixos e temos espaço para fazer transição. Eu acho que uma boa equipa tem que saber viver nestes 2 momentos que é o jogo. É como em termos defensivos, quando conseguimos pressionar alto e temos o bloco no meio campo adversário a pressionar alto, mas também temos que sofrer quando o adversário consegue ter a bola no nosso meio campo, estarmos mais juntos, mais próximos e defender os interesses da equipa e não sofrer golos. Mas dos 2 momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo de baixo pode-se atacar e mesmo defendendo de alto, recuperando a bola, também pode-se atacar. Eu vou fazer a pergunta para o Mauro antes, só você queria pontuar enquanto a gente escutava? Escutando ele falar de bola, é tão legal quando a gente escolhe trecho do cara explicando a questão do jogo. Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Leonardo Jardim, que é um negócio até legal para quem assiste a gente, até começar a observar. O Leonardo Jardim, ele é oriundo do handball. É verdade. Ele foi treinador de handball muito tempo. Inclusive, o nosso Caio Dini é jogador de handball. E assim, você olha, e eu fiz esse trabalho lá na outra casa que eu tava, quando ele foi campeão no Mônaco. A questão de como ele defende em zona, como o time dele faz o movimento para fechar o lado da bola. E assim, é muito legal a gente perceber como o futebol tem similaridades com outros esportes. Por exemplo, tem muito treinador de futebol que olha para as transições da NBA. Sim. Que a NBA é um jogo muito de transição. Quando ele joga com o bloco mais baixo, para proteger a própria área, na NBA você tem tem o cinturão do handball, você tem dentro da NBA, do basquete, a proteção do garrafão, como é que você posiciona. Tem time que marca zona, com os jogadores no espaço, tem time que marca individual. Então assim, e ele falando que o time dele tem que funcionar das 2 maneiras, eu tenho muito comigo que o time dele funciona melhor em transição. E eu não tô falando que o time dele é um time de contra-ataque. O time dele é um time de ataque rápido.
que é o que eu acredito hoje. Você não tem mais aquelas... Tem gol de posse longa? Tem. Mas aquele Barcelona que a gente viu do Guardiola, que ficava tocando, ele não... O próprio Guardiola hoje é um time que toca, quando chega no terço final, pá, arranca. Sempre muito rápido. Porque quando você coloca a velocidade, você não deixa o adversário se organizar. Então é muito o que ele faz, e é legal trazer isso, que ele é um ex-treinador de handball, que usa sim, e eu acho que eu gostaria de um dia fazer uma pergunta para ele nesse sentido. O que você traz, além de gestão, além de tudo, mas em questões táticas para dentro do futebol, do handball? Em cima disso, Mauro, acho que dá para ver muito claro que ele já conseguiu implementar o que ele pensa de futebol, o Cruzeiro executa muito bem, e a gente pode, de repente, talvez hoje, em termos de os jogadores sabem o que o seu técnico quer, a gente pode colocar talvez o Cruzeiro e o Flamengo. Eu acho que com estilos assim, mais definidos, né? Mais definidos. Mas hoje, o Cruzeiro é quem apresenta o melhor futebol? Hoje sim, ou pelo menos o mais estável, né? O Flamengo, por exemplo, me assustou um pouco contra o Santos. Tá? A maneira como, sem tirar os méritos do Santos, assim, o Flamengo para mim voltou maior da Copa do Mundo de Clubes pelo que fez e contra quem fez, né? E pelo nível que tem, assim, o meu palpite de véspera no Campeonato Brasileiro é assim, o maior favorito é o Flamengo. De Libertadores, não pelo que ele fez na fase de grupos, é o Flamengo. E Copa do Brasil é o Flamengo, não vou dizer que ele vai ganhar os 3, mas que assim, potencial time, treinador, inclusive agora sem Landim, sem o Braz, tal, com mas o arrumaram outro lá que também gosta de uma confusão. Não, o BAP também, eu já não imaginado. O Boto. Não, mas o Boto tem muitos méritos também, e só assim, depois do Pedro falar um pouco mais... Hoje eu escutei que o Boto, o animal, é o golfinho de Notre Dame. Espetacular, não, e o Boto é aquela cara. Que o Boto é feio. Não, o cara falou no podcast, eu vi naquele. Mano, eu fui ver o tal do Boto com o João. É um bicho feio, é o golfinho de mas ele, o Boto, diz que é um grande namorador, mas deixando de lado. Depois a gente pode falar até um pouco mais do Pedro, o que aumenta os seus méritos, né? Exatamente, porque é o meu caso. Desenrola. Então o Boto ele desenrola bem. O Brad Pitt brasileiro é inacreditável. Você veio pro lugar da Giovana aqui, mas não era pra trazer fofoca. Não, mas deixa de verdade, deixa de lado, mas enfim, mas pra falar do jogo e pra falar do Cruzeiro pelo que tem jogado, é um grande time hoje do futebol brasileiro, e que é legal de novo, aquilo que a gente já falou hoje no The Placa, assim, de 1 a 11, digamos assim, a equipe base, cara, não é time para fazer o que está fazendo. Eu não acho então, também muito mérito do treinador, muito mérito dos jogadores que compraram a ideia, muito mérito de rapidamente o time estar jogando, o Leonardo Jardim, comissão técnica e elenco, do Pedrinho BH de não se meter, bancar e falar, ok, não vou pedir para botar a Gabigol, faz o que você faz, né? Então joga o Wanderson, joga o Christian como esse pé de ponta, volante, enfim. E o time vai fazendo o que está fazendo. Até onde sei, ou até onde vai, eu não sei, e nem o Leonardo Jardim sabe. Mas por um processo de reconstrução do clube, desde o 19 terrível, os piores anos celestes e tal, é para poder olhar para o céu, olhar para o peito, para as estrelas e falar, cara, não é acaso que está acontecendo. E vai ser assim até o final do Brasileirão. Pode não ganhar, porque tem muito time de qualidade, o Flamengo, o Botafogo que vai se remontando, o Palmeiras hoje é uma grande incógnita, mas o que joga o Cruzeiro é fato, e não me parece, até se conseguir segurar Caio Jorge, que acho que até vai ficar tal, se não sai ninguém, e mesmo se não vier os reforços pedidos pelo Jardim, cara, é time para ir longe mesmo, já está indo longe o sonho. Eu adorei essa semana, né? Porque há uma turma aí que fala, bate no peito, né? Que quem tem mais a bola vai ganhar o jogo. Quem tem mais a bola vai ganhar o jogo, quem tem a bola vai ganhar o jogo. Queria dizer para essa galera aí, que nós tivemos 2 vitórias essa semana de 2 times que não tiveram a bola esse tempo todo. Nós tivemos no estádio, no estádio Urbano Caldeira o Santos com 24% de posse de bola e ganhando o jogo, e o Cruzeiro ontem com 30% de posse de bola e ganhando o jogo. Então, futebol não é só posse de bola. Futebol tem várias maneiras de jogar e de ganhar o jogo. Uma delas é entregar a bola para o adversário. Agora, até em cima do que eu estava falando... Em Santos deu uma confusão, né? O pessoal deu uma surtada legal aí. Desculpa, mas que Felipe Luiz não pode ser amigo do Neymar. Desculpa, com todo respeito a... Não, com todo respeito, nada. Assim, é de serviço isso aí, desculpa. É você destilar ódio pra mim isso aí, desculpa, cara. Não, desculpa, é só porque o cara joga no outro time, todo lado, porque o Neymar tava lá, todo mundo amolecido. É inacreditável. Mas é de verdade, ainda bem que eu não estava aqui ontem. Que, pelo amor de Deus. E nem lá. Mas, só para falar o seguinte, sobre posse de bola. Eu vou falar de um jogo importante que aconteceu recentemente. Bola. Um time ficou com 68% da bola nos 90 minutos, o outro ficou com 34%. Mas calma lá. No primeiro tempo, para facilitar, né, as questões, um time ficou com 70% da bola e sabe muito bem o que fazer com ela, e o outro ficou com 30% da posse de bola.
De que jogo estou falando? Repito, um time ficou no primeiro tempo, para facilitar, para encaminhar. Um time ficou 30% com a bola, o outro ficou com 70% Você com tá a falando bola. PSG e Chelsea? Chelsea. O Chelsea ficou com 30% da bola, fez 3-0. O PSG ficou com 70%. Pega aí! E é o melhor time do mundo hoje, mas não daquele Pega domingo, aí. ficou com a posse de bola. Brasil 1, Alemanha 7. Não, já Vê, peguei. vê quem Não. teve mais tempo de Já bola. peguei Quem ficou mais com a bola várias tomou vezes. 7. Não só a bola. O Mas Leicester foi outra campeão coisa. inglês com a menor posse de bola da Mas história. outra Então coisa. não tem a garantia que vai ganhar. Não, mas Brasil, eu acho que esse é assunto... Já falei bastante Mas eu do gosto Brasil. de vez em quando de Não, lembrar. não. Eu Brasil e acho que Alemanha, assim já só tava rapidinho. superado. Brasil e Alemanha, Eu gosto de quase lembrar. todos os números são favoráveis ao isso. Brasil. É impressionante. E Brasil Só e tem que Inglaterra. mal, 7-1. É, exato. O Brasil e Inglaterra da Copa de 70, o segundo jogo, talvez dos que eu vi, o melhor jogo que eu vi na vida em Copas do Mundo, até porque tinha uma Inglaterra campeã do mundo contra o futuro e melhor campeão de todos, A que foi o defesa Brasil de de Gordon 70, Banks. a do Gordon Banks, as grandes defesas também do Félix. Sim. Aquele jogo, a Inglaterra teve os números melhores do que o Brasil, né? E melhores que a Alemanha. O Brasil, na Copa de 70, criou menos chances do que o Brasil no 7-1. Por isso que eu sempre Indiscutível, falo cara. que estatística, Indiscutível. número, você tem que contextualizar e qualificar. Exato. Se você Contra só- fatos existem argumentos. Por isso que, assim, infelizmente, se você quer ser analista sem ver jogo, não dá. Não dá. Não dá. E não vai se amparar só nos números, Porque- não. Mas também não vai chutar número como muita gente também. Uma vez eu tive... Uma vez chegaram com os números pra mim quando eu trabalhava no clube e falaram assim... eu tenho 2 jogos, a gente precisa de um meia e tal. Ah, não, mas esse tem 20 assistências e esse tem 11. Tá. Vamos Aí analisar? eu fui ver cada assistência. Exato. Um tinha uma bola parada muito forte. Uhum. Então dava muita assistência Sim. de falta, de escanteio. O meu time já tinha um jogador com bola parada muito forte. Precisa de alguém com E a bola rolando. E esse de 20 assistências, muitas das assistências dele não era realmente passe que pifava o atacante, tal. Aí eu fui ver o outro, o nível de complexidade das assistências dele. Então assim, o número é o número. Tem jogador que Você tem tem que analisar o temporada número. de 30 gols, que ele 15 ele bate todo Lembra? mundo, aí 10 é pênalti. Barça É só bom Inter, pra o vender. primeiro tempo É do isso, Yamal. você só absurdo, aproveita o né? momento e vende, Primeiro cara. jogo. O Vasco entrou nessa com o Pedro Raul, que fez não sei quantos gols no Brasileirão. Não pegou, Aí o Corinthians ainda dobrou, após pagou mais 10 milha a mais, e aí tá no Ceará fazendo Renatão, gol no Ceará. Agora, Barça e Inter, que a gente mostrou aqui, o primeiro jogo no primeiro tempo, foi fantástico do Yamal, uma das maiores partidas recentes que eu vi. Aí você vai, e nada contra, pelo contrário, a gente trabalha junto com o SofaScore, a partir dos dados do Opta. E eles têm umas métricas, né, algoritmos que dão lá a nota, a média do SofaScore. Ele teve uma das notas mais baixas do time. Por quê? Porque ele foi o cara que mais perdeu bolas. Por que ele mais perdeu bolas? Porque ele mais tentou. E os lances que ele ganhou, e algumas bolas que ele perdeu, era ele contra 4. E assim, as que ele ganhou, Saíram não gols. tem como mensurar se é gol ou se é a jogada mais espetacular da vida. Então assim, de novo, a gente tem que analisar Teve os um jogo números. do Não Neymar pode uma vez chutar. em Champions pelo PSG que ele comeu a bola e eu acho que a nota foi abaixo de 7. Então é isso, cara.